pessoal, dando continuidade aí à nossa atividade, né? Nós tínhamos aí uma questão 17 para a gente resolver. A gente parou na 16, lá pelo Zoom. Então, o que que acontece, ó? A 17 pergunta assim: com base nos itens B e C da atividade anterior, responda primeiro somar e depois multiplicar. Pode dar um resultado diferente de multiplicar primeiro e depois somar? Aí nós vamos explicar aí a nossa resposta, pessoal. E assim, né? A resposta é sim. Vai alterar a ordem, pessoal, pois, né, aquelas operações ali de acordo com que elas aparecem, né, altera o resultado. E a gente viu isso aí na letra B e C. Na letra B, nós encontramos o resultado 0,0345, onde, né, a gente somou o número que a gente pensou primeiro, com 0,1, né, e depois multiplicou o resultado por 10 ao quadrado. Aí depois nós pensamos em um número que foi na letra C, multiplicamos primeiro por 10 ao quadrado e somamos o resultado. Então, conforme a gente aplica aí, né, a operação inversa, acaba que a ordem, né, os valores dão diferentes, tá, pessoal? Então, vocês deveriam ter colocado que sim, nesse caso, né, a ordem das operações altera o resultado, beleza? Temos agora aí, pessoal, uma questão 18, que pede para completar corretamente os espaços de maneira que as operações estejam corretas. Então, olha só, nós temos 0,321 multiplicado por alguma coisa que deu 3,21. Então, nós vamos observar, pessoal, que a vírgula ela passou a ficar depois do 3. Olha só, ela está antes do 3. Se ela parou depois do 3, significa então que foi feita uma multiplicação por 10. Então, nós vamos preencher aqui, ó, com 10. Beleza? Olha só, 0,043 vezes 10 ao quadrado. Isso aí nós já sabemos. Nós vamos deslocar nossa vírgula duas casas. Então, vai parar entre o 4 e o 3. Então, resultado 4,3. Agora, pessoal, alguma coisa aqui, ó, foi multiplicado por 10 à terceira e achou isso aqui. O que que eu vou fazer agora? Se multiplicou, pessoal, para encontrar isso aqui, então, para mim achar esse número que está faltando aqui, né, o número que foi multiplicado por 10 à terceira, eu devo fazer a operação inversa. Então, vou pegar aqui 0,3 e dividir por 10 à terceira. Então, essa vírgula minha aqui vai deslocar, pessoal, 3 casas para a esquerda. Então, vou fazer aqui esse deslocamento aqui, ó. 1, 2, 3. Então, olha só. Essa primeira vírgula aqui, ó, de deslocamento, você vai preencher, então, com 0 e ela. Essa vírgula que eu coloquei aqui é essa vírgula aqui de excesso. Depois dessa vírgula de excesso, eu tenho outras duas de excesso. Então, vou colocar um zero, dois zeros. Aí vem quem agora? Esse zero e esse 3. Então, vai vir aqui esse zero lá e o 3. Portanto, pessoal, deu 0,0003. Tranquilo? Na letra D, nós temos 45,37 dividido por alguma coisa que deu 4,537. Olha aí, a vírgula que estava depois do 5 passou a ficar antes do 5. Significa que houve o que, pessoal? Uma divisão. E claro, se houve um deslocamento apenas, então foi uma divisão por 10. Na letra E, 115,1 dividido por 10 ao quadrado. Olha o expoente do 10, 2. Então, nós vamos deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, fica entre os dois, número 1. Então, 1,1
aí vem o 5 e aí vem o 1. Quem fez assim está correto. Agora, pessoal, alguma coisa aqui, ó, dividiu por 10 a terceira para achar isso aqui. Se o processo foi da divisão e eu quero achar o número que foi dividido por 10 a terceira, então eu faço a operação inversa. Então, vou multiplicar por 10 a terceira. Então, vamos fazer aqui o deslocamento. Vai uma, ó, estou multiplicando por 10 a terceira. Então, vai uma, duas, 3. Então, fica entre o 2 e o 1. Portanto, o número era 2,1. Questão 19, pessoal. É para descobrir o número desconhecido em cada item. Então, o que nós temos na letra A? Somando-se 0,1 a um número. Então, eu vou anotar aqui a função que corresponde ao que eu vou lendo aqui. Então, nós vamos pegar um número, vou chamar esse número de n. Nós vamos pegar esse número n, está dizendo aí que nós somamos ele com 0,1. Somamos ele com 0,1 e o resultado. Então, ao somar esses dois, nós temos um resultado. Então, eu vou colocar assim, ó, uma setazinha assim, ó, que deu um resultado aqui. Esse resultado aqui, o que que aconteceu com ele, ó? Ele foi depois multiplicado, aí eu vou pôr aqui 1 vezes, ó, foi multiplicado por 10 ao quadrado. E obteve, com o resultado, né, disso tudo aí, 13,57. 13,57. Aí o que que nós vamos fazer, pessoal? Eu quero achar o número n, ou seja, o valor de entrada. Então, vou aplicar o que aqui, ó? Lembra que para achar 13,57 houve uma multiplicação por 10 ao quadrado. Então, preciso voltar até chegar em n, ou seja, até chegar no número de entrada. Então, vou pegar o que? Aplicar a operação inversa, a função inversa. Então, vamos ver. 13,57, se antes multiplicou por 10 ao quadrado, eu vou dividir. Então, a divisão vai deslocar minha vírgula duas casas. Então, uma, duas. Virou o que, pessoal? Virou 0,1357. Ó, vou colocar aqui ele aqui só para mim não esquecer. 0,1357. Desse valor aqui, ó, para ele chegar a 0,1357, ele somou 0,1. Então, vou pegar esse número aqui e diminuir um décimo dele. Então, pessoal, um décimo, esse zero vai ficar embaixo desse zero, aí vírgula embaixo de vírgula, o 1 embaixo desse 1. Então, se eu tirar um décimo desse um décimo, vai ficar zero. Então, é 0,0357. Então, esse é o número aí procurado. 0,0357. Agora, na letra B, pessoal, ó, multiplicando-se um número por 10 ao quadrado. Então, esse número n foi multiplicado por 10 ao quadrado. Aí nós vamos obter um resultado, ó. Aí o que que acontece? Desse resultado foi somado 0,1. E o resultado encontrado foi 13,57 também. 13,57. Aí a pergunta é, que número é esse? Então vamos lá, pessoal. O que acontece, ó? É praticamente a mesma coisa da questão 17. Tá praticamente usando os mesmos números, ó, 0,1, 10 ao quadrado, ó. Porém, o que está mudando aqui é a ordem das operações. Primeiro soma, primeiro multiplica, né? Tá vendo diferença nesse sentido aí. Então, o que que acontece, ó? Nós vamos agora fazer a operação inversa para achar quem é n.
e comparar aí se os resultados vão dar iguais. Então, olha só, 13,57 somou 0,1 para achar ele. Então, nós vamos fazer o quê? Diminuir 0,1. Pessoal, se eu diminuir 0,1 de 13,57, o zero vai ter que vir embaixo do 3, vírgula embaixo de vírgula e o 1 embaixo do 5. Então, eu posso fazer de cabeça. Como é 5 décimos, eu tenho que diminuir um décimo, então aqui vira 4. Então, vai dar 13,47. 13,47. E aí, o que que acontece? De 13,47, o que que nós vamos fazer agora? Multiplicou por 10 ao quadrado para encontrar ele. Então, o que que nós vamos fazer? Dividir 10 ao quadrado. Aí, minha vírgula sai daqui, vai 1, 2. Então, ela para antes do 1. Então, eu vou preencher com 0. Aí, vem minha vírgula, 13,47, pessoal. E aí, vocês percebem aí, né, que não deu a mesma coisa, né? Então, eu somar e um número, depois multiplicar por 10 ao quadrado, é diferente de eu multiplicar por 10 ao quadrado primeiro, para depois somar aquele mesmo 0,1. Certinho, pessoal? A 20 nós não vamos fazer, porque ela faz parte do conteúdo arredondamento, tá? Que é o próximo que a gente vai ver. Então, nós paramos aqui na 19, tá certo, pessoal? Aguardem aí o próximo conteúdo, que é arredondamentos e estimativas, tá certo? Valeu!